Grande Murilo! E E aí, aí, parceiro? tudo certo? Tudo bem, cara? Graças a Deus. Pô, bicho, quanto tempo que eu não te vejo, cara? Então, né? Esse momento aí faz parte, né? Aqui em Brasília tá um De- frio tô até de blusa aqui. Deu uma travada em tudo, não foi, Murilão? Nossa senhora, cara. Agora tá retomando. Hoje abriu o shopping, hoje já tem as lojas, já tem uma esperança, pelo menos, de um retorno. Mas aqui a pandemia passou de uma forma muito, vamos dizer que sutil, comparado a outros estados do país e tal. Acho que o governador aqui teve algumas medidas bem antecipadas, assim. Acho que foram questão de dias, sabe? Acho que 8 dias, assim, uh, relacionado ao resto do país, mas que eu acredito que fizeram grande diferença no final da história. Os hospitais aqui Entendi. estão tranquilos, não tem o caos que a gente vê em alguns estados brasileiros, né? Então, aqui em Brasília, por mais que tenha começado tudo aqui, tá mais tranquilo hoje, graças a Deus. Que bom, né? Para poder liberar logo esse negócio, a gente poder voltar a ter curso presencial, porque eu tô Ah, nem cansado me de curso fala, online. nem me fala, que eu não aguento mais. Quando me ligam, me falam, Bruno, eu vou fazer uma live, vou fazer... Eu digo, não, pelo amor de Deus. Ontem, ontem eu falei com um colega que é professor. Aí eu tava falando com o Márcio, eu disse, Márcio, eu nunca mais reclamo de aeroporto, cara. Eu nunca mais reclamo de aeroporto, porque a gente passa a vida reclamando, porque tem que ir para o aeroporto, porque muito tempo de espera no aeroporto, mas eu adoro. Agora eu quero é É muito comprar um melhor. colchão para ficar dentro do aeroporto. Não dá para comparar, hein, Murilo? E dar aula online e dar aula ao vivo, cara. Poxa. Não, cara, nossa senhora, eu cada dia mais eu admiro os comediantes da TV, cara. Porque o cara falar para alguém que não reage é algo indescritível, cara. É Meu, inacreditável. não tem a emoção, não tem a sensação, não tem aquela energia. É surreal, cara. Estamos Você não vivendo sabe se um sua momento. plateia pegou, né, Murilo? Você não sabe se a plateia pegou. É que uma Não, coisa, eu não você consigo falou olhar uma. no olho. E aí, as aulas pelo Zoom, eu digo: Ó, galera, abre a câmera que eu quero olhar pra ti. Eu quero saber se tu tá aprendendo, eu quero saber a tua reação, eu quero ver como é que tá, sabe? Porque é muito importante pra gente que ministra a aula e tal, ver a reação do aprendizado, porque às vezes no próprio olhar, na expressão facial, tu consegue entender se aquele assunto tá sendo compreendido ou não. Então, acho que a gente está vivendo uma fase de adaptação e cada dia mais eu chego à conclusão que os encontros presenciais são realmente muito importantes, né? Até nós discutíamos no início de tudo isso. O momento agora vai ser de quem se adaptar ao online. E aí eu dizia, Hum, olha, acho que não. E aí hoje, depois desses 60 dias, acho que a gente está vivendo, né? Eu posso dizer que uma das certezas que eu tenho é que o acolhimento, o momento presencial, a troca de experiência, eu acho que isso vai ganhar muito valor nos próximos meses, nos próximos anos. Porque faz toda a diferença, sabe? Eu sinto uma falta muito grande desse acolhimento, do abraço, do sentir a energia, do network. Acho que tudo isso faz muita diferença na compreensão e no fortalecimento de conceitos. Acho que uma coisa é você entendo. falar, tem que olhar o sangue oculto nas fezes, mas tu ir lá e fazer uma colonoscopia é completamente diferente, né, cara? Então, acho que é uma analogia apenas, mas que já permite essa compreensão de que acho que vale a pena no futuro a gente investir mais em relação, em abraço, em carinho, em troca de experiência. Cara, você falar de sentir falta de abraço, eu concordo com você 100%. Esse afeto, até com os próprios pacientes, né? Porque a gente não está podendo atender muito, muitos pacientes estão sendo atendidos pela via online e faz muita falta o contato. Mas você me lembrou uma coisa, uma vez assisti uma aula tua, lá na pós-graduação de nutrição ortomolecular da FAPES, lá tem, pô, tem tempo pra caramba, né? E aí você falou uma coisa que eu não esqueço, cara. Você falou assim, pô, eu não fico tranquilo enquanto eu não vejo o pessoal rir. Então, na hora que tu tá dando aula, e quando eu vejo o pessoal rir, então, quando você não percebe que conectou, né, que deu aquela conectada legal, você não fica bem. Então, poxa, parece que a gente fica meio em suspense, né? É uma coisa Não, e meio lá assim. naquela época dessa aula, né, eu estava Ah, iniciando,
a ministrar aulas para o público de médicos e tal. E eu confesso que no começo dá um friozinho na barriga, né? E eu tenho uma das formas didáticas minhas é pelo sorriso. Então, assim, eu sei que eu estou chegando no conhecimento quando eu tenho uma gargalhada, quando tenho sabe? Quando eu vejo que o assunto vai dar certo, que eu vou conseguir aprofundar na bioquímica, na fisiologia, é quando eu consigo despertar um sorriso. E, meu Deus, cara, tá cada dia mais difícil, sabe? Porque, nossa senhora, vai dar aula, todo mundo bota a câmera no desligado, o som no desligado, fica ali falando com o computador e... Esses dias eu fiz uma live com o Fernando Rocha, o ex-apresentador do Bem-Estar. Aí o Fernando tava do lado de lá, mas quando ele dava uma gargalhada, eu... Ai, meu Deus, que bom. Que bom. Dá para segurar a tua onda. Cara, me diz uma... Não sei, você está me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Agora sim. Agora tá. Então vou voltar. Ó, lembra que você estuda o tempo todo, eu sei disso, você não para de estudar. O que tem de novidade, cara, sobre esse assunto, que é o assunto que a gente mais fala, né? O que a gente mais fala, Murilo? Bosta, né? Vamos falar de bosta. Eu até peguei o intestino aqui, porque para ver se eu muito pouco. Eu vou falar antes da bosta, já que essa é a semana dia 29, sexta-feira, é o Dia Mundial da Saúde Digestiva. Olha. E aí eu acho que o que tem de novo hoje, que não é nada novo, mas eu acho que é o reconhecimento da ciência para a SIFO, que é a Síndrome do Supercrescimento Fúngico no Intestino Delgado. Porque se falou muito nos últimos 10 anos de SIBO. Síndrome do Supercrescimento Bacteriano no Intestino Delgado. E hoje o mundo científico, eu posso dizer que de 2017 para cá, nós temos um reconhecimento da SIFO. SIFO. Que é quando o cara SIFO todo mesmo, sabe? Ele já tá SIFO geral. É um supercrescimento de fungos no delgado. E aí alguns fungos se destacam. A Cândida é um deles, mas a Malacésia, o Malacésia ou a Malacésia não tem gênero, né? Então Malacésia, que é a Malacésia furfo, que é um comensal de pele, mas que parece que essa manifestação em intestino pode ter uma correlação com câncer de pâncreas. Uma publicação bem recente da Nature, onde eles conseguiram tratar com antifúngicos animais, e ao tratar esses animais, esses camundongos, com contaminação por malacésia, eles viram que havia uma transição ou uma migração de fungos intestinais para o pâncreas. Então, quando eles tratavam com antifúngico, diminuía a proliferação e as mutações da célula previamente cancerígena no animal. E aí, então, isso pode estar dentro do espectro da nova perspectiva de tratamento das pessoas, né? É claro que é muito novo, é muito recente, mas o conhecimento da SIFO, esse é jurássico, né? Antigo. Nós temos no Brasil uma grande... eu acho que ela é mais do que um ser humano, ela é fora da curva, que é a Denise Carreiro. Denise. Livros sobre isso há muito tempo, né? Tem uma publicação com argumentos científicos sólidos, concretos de, sei lá, 10, 15 anos. O livro já está na 5ª edição, um dos livros mais vendidos dessa área no Brasil, com certeza, que chama Síndrome Fúngica, e ela já aborda de uma forma brilhante isso há muitos anos, e hoje vem ganhando realmente bastante espaço nesse nosso mundo, né? No mundo da prevenção, do tratamento. Então, se eu tivesse que dar um destaque hoje, eu daria a SIFO. E uma das grandes características da SIFO é a manifestação fúngica extraintestinal. E aí a dermatite seborreica, a cândida vaginal, a manifestação de fungos na virilha, no couro cabeludo, na unha. Eu acho que isso tem que estar dentro do nosso radar de um indivíduo que quer viver melhor e talvez o padrão alimentar com excesso de antibacterianos
tenha sido uma das causas para que nós tivéssemos esse desequilíbrio da microbiota, que nós chamamos de uma disbiose fúngica. Entendi. Cara, você vê importante, e você descrevendo, Murilo, uma migração fúngica para o pâncreas. Isso é alguma coisa bastante importante, e vamos entender que para isso acontecer no humano, ele não tem como estar saudável, né? Ele já não está saudável. Não. Com certeza isso é dependente de uma condição de imunidade inata completamente comprometida. Então, assim, uma situação de migração fúngica, na forma de esporo, na forma de hifa, na forma de levedura, essa migração ela é dependente de um estado comprometido da imunidade inata. Então, nós já estamos falando de um indivíduo que tem um leaky gut, ou um intestino gotejante, uma permeabilidade intestinal alterada de muitos anos, tem associado a isso condições de alteração fisiológica de defesa do corpo, como uma hipocloridria medicamentosa, uma hipocloridria senil, tem uma inflamação de baixo grau instalada, tem um padrão alimentar equivocado de longo prazo. Então, assim, não é algo, não, tô com um funguinho na pele, vou ter um câncer de pâncreas. Meu, isso é uma insanidade mental. Não é isso que nós estamos falando aqui. Estamos falando de novidade no mundo científico, e no mundo científico isso é uma das coisas que veio à tona. Claro que o que vem à tona também é o Covid e imunidade, né? Quando me convidam para fazer alguma live, quer falar de imunidade? Eu digo não, eu falo de qualquer coisa menos de imunidade. Meu, porque daqui a pouco qualquer coisa serve para imunidade, né, cara? Chega no momento que as pessoas estão falando, de vitamina X ou Y para imunidade. É a mesma coisa que falar que não existe ereção se não tiver água, e é verdade. Né? Um cara desidratado vai ter uma ereção mais comprometida, porque precisa encher os corpos cavernosos. Mas até o ponto de dizer que tomar água fica de pau duro, porra, aí é um universo gigantesco. Então, assim, fosse assim, tava fácil. Então assim, é claro que tem uma extrapolação gigante de um monte de coisa, e eu tô, na minha opinião, aqui tentando ficar o mais inerte nisso, sabe? Para não me posicionar nem a favor, nem contra, nem para cá, nem para lá, mas tentando falar de coisas que a gente não pode esquecer, como comer saudável, né? E se você pegar a pesquisa de consumo hoje, as pessoas estão comendo muito mais alimento industrializado, e também para tentar compensar essa sensação de medo, de pavor que a gente vive, e tentando compensar na alimentação. Então, acho que a gente tem que tentar hoje direcionar aqui que é fácil, sim, é possível comer comida de verdade, é possível comer frutas, é possível dar atenção ao comércio local, é importante isso para que a gente possa se reestabelecer. Murilão, você fala disso, você fala sobre cada hora uma coisa está sendo falada como útil para a imunidade, né? E me lembra um pouco que nossos próprios colegas, todos nós precisamos estar mais atentos a esses apelos. Eu fiz um cursinho sobre imunidade, porque o pessoal tinha me pedido, e estava justamente falando para eles o que o mais importante para a imunidade saudável são hábitos de vida saudáveis. Então, assim, 90% do curso é falar sobre hábitos, a importância dos hábitos, alimentação, hidratação, sono, e por aí vai. E lá no finalzinho, a gente fala sobre alguns ativos que podem, né, ajudar, podem melhorar. Mas você nota que às vezes o pessoal decepciona um pouco. Porque eles estão querendo justamente que você fale, sabe, Murilo? Olha, não, é suco de pentelho de cavalo com cogumelo azul que vai dar aquela imunidade Wolverine. E não existe isso, né, Murilo? Não tem. Então, ontem não, acho que segunda-feira. Hoje é quarta, né? Já estou até perdido no tempo. Na segunda eu fiz uma live com o doutor Fábio Santos. E Grande Fábio! Grande Fábio. Dele é um querido, né? É sobre estilo de vida. E nós falávamos exatamente de estilo de vida. Então, assim, eu acho que uma das publicações mais emblemáticas do ano de 2019 foi uma publicação no JAMA, no Journal da Sociedade Médica Americana, contradizendo todas as teorias da cardiologia, uma publicação com investigação de mais de 960 mil indivíduos, e eles viram que otimistas
tinham menos mortalidade por doença cardiovascular. E aí o otimismo. Foi. E aí nós estamos falando de otimismo. E aí nós estamos falando de uma revista científica clássica da farmacoterapia se rendendo ao otimismo, ao estilo de vida. E aí eu vou parafrasear um outro colega, que também é um cara incrível, que é o Fabrício Assini. E o Fabrício tem uma frase que é maravilhosa, que ele diz: suplemento nutracêutico é o vento a favor para quem decidiu pedalar. Então, se o cara decidiu pedalar, o suplemento é o vento a favor. Então, quando a gente pensa em um nutracêutico, seja para imunidade, seja para corrigir o microbioma, seja para enxaqueca, seja para hipercolesterolemia, seja para esteatose hepática, o nutracêutico, ele é o vento a favor. Mas não adianta nada usar ele como ferramenta ou como farmacoterapia. Eu acho que isso é uma das grandes mudanças de percepção da verdade que precisa entrar e enraizar nas pessoas. Porque sempre as pessoas querem a solução. O remédio para emagrecer, o remédio para esteatose, o remédio para enxaqueca, o remédio para depressão. Só que se nós formos pegar, por exemplo, depressão, durante os últimos 20 anos de farmacoterapia, a farmacoterapia clássica tratou sintoma e não causa. A droga mais utilizada, a classe de medicamento, é o inibidor da recaptação da serotonina, que vai equilibrar o tempo de permanência da serotonina na sinapse. E isso é para melhorar sintoma. E não é para tratar causa, que é a neuroinflamação. E aí, então, se a gente pensar hoje que o estilo de vida adequado no nutracêutico vai minimizar a neuroinflamação e a percepção de comunicação com o vago a partir de uma produção de GABA intestinal e que a redução da inflamação de baixo grau a partir do processo de metabolização microbiana, invertendo a utilização do triptofano, para não ir para a via das quinureninas e deixar ele como um substrato para nova síntese de serotonina, isso é tratar depressão. Então eu entendo que hoje isso tudo só vai funcionar se nós tivermos um estilo de vida saudável. E aí nós já temos estudos que mostram que dieta do Mediterrâneo comprova melhora na depressão. Mas isso também é comprovado se nós melhoramos a inflamação de baixo grau. E aí já tem estudos randomizados, controlados, com inibidores de TNF-alfa, tratando o indivíduo com inflamação intestinal, e esse indivíduo comprovadamente tem depressão, e aí quando trata o cara da inflamação, melhora a depressão. Aí é um achado ao acaso. E as pessoas dizem, nossa, é um acaso. Tratar a inflamação melhora a depressão. Só que isso parece ser óbvio para um bando de louco que estuda estilo de vida há 10, 20 anos. E a gente foi taxado, ainda é taxado de louco. De maluco. Olha, Murilo, sabe o que eu acho engraçado? A primeira vez que eu ouvi falar sobre neuroinflamação, na verdade usando um termo diferente, foi o Dr. Elion Pova, finado Dr. Elion Pova. Murilo, eu acho que eu não tinha 20 anos quando eu ouvi ele falar sobre isso a primeira vez. De microbiota, de intestino. Exato. Os livros. Ele foi o cara que deu a cara a tapa no país, né, sobre esse conceito. Hélio Povas é a referência de todos nós, né? Como, sei lá, David Peterman no mundo, como Emerald Mayer no Brasil, Hélio Povas. Nossa, era um povo. E assim, professor, eu me lembro que ele falava disso, e claro que naquela época a gente tinha muito menos conhecimento do que tem hoje, mas já era esse ato de coragem de trazer a coisa. Mas não posso deixar de fazer o adendo que você citou uma entidade chamada Denise Carreiro, que é uma entidade, ela já é algo além de uma pessoa, né? Além. É uma sumidade para mim, sumidade.
E é uma delicadeza de pessoa, uma flor de pessoa que a gente entra em contato, ela responde tranquilamente e orienta, isso é muito bom. Mas então, Murilo, falando ainda sobre neuroinflamação, sobre a interferência da nutrição, né? Você sabe que minha mãe é nutricionista, né? Você conhece ela, tá, Sim, Amélia? claro. Eu acho. Não sei se ela ainda está em Lisboa, mas sempre que eu vou lá, eu encontro Tá, ela em Portugal. tá lá em Lisboa. Ah, já virou portuguesa, tá lá já, não tem mais volta, né? E assim, a gente vê como tudo começa na nutrição, né, Murilão? Você vê, eu sou médico, mas a minha formação toda começou com a nutrição. É que Olha eu que acompanho legal. minha mãe desde os 12 anos. Então, assim, na verdade, eu tenho a nutrição como ponto focal, né, de todo esse trabalho. Então, pensando nos hábitos, considerando que todos sejam importantes, mas ainda acho que a nutrição é o ponto focal de tudo isso e é o mecanismo através do qual a gente deve começar a resolver o problema, né? É o Eu que acho você que defende nos hoje, seus cursos. hoje, na neuroinflamação, no processo de inflamação crônica, eu acho que existe um outro ponto-chave no cérebro, que é a ativação de BDNF, que é o fator neurotrófico ou neurogênico derivado do cérebro. Derivado E do aí algumas cérebro. coisas entram como chave para esse processo. Uma delas é B12. E B12 é dependente de ácido no estômago. Então, se não tem uma adequada produção ácida, não tem o fator intrínseco adequado para melhorar a biodisponibilidade da B12. E aí, uma bola de neve que vem nesse processo é que se nós temos inflamação de baixo grau, a inflamação de baixo grau vai fazer com que nós tenhamos uma depressão de resposta de destoxificação ou detoxificação hepática. E aí começa a saturar a glutationa, e aí o cara com inflamação de baixo grau começa a ter uma enxaquequinha, ele usa um para você que tá mal, aí quando ele usa um para você que tá mal, Acabou de lascar. ele sobrecarrega a capacidade de metabolização hepática, porque o paracetamol tem que ser degradado pela via de glicuronidação hepática, e aí sobrecarrega mais ainda, e aí vira uma bolinha de neve, e aí começa a depletar B12, porque daí ele tem uma condição de não digerir bem, daí ele tem uma pirose, ele usa o inibidor da bomba de prótons, daí a bagaceira acontece, e aí diminui a ativação de BDNF. Diminuindo o BDNF, a plasticidade neuronal, tudo isso fica comprometido. Mas se paralelo tem inflamação intestinal de baixo grau, aí nós temos que otimizar tanto a resposta de minimizar as citocinas inflamatórias, como uma boa biodisponibilidade de B12. Só que aí, para que tenha uma ativação efetiva de BDNF, tem que ter DHA, que é um ácido graxo de cadeia curta, do hexenoico. E aí vem a alimentação nesse processo, que é uma dieta de padrão do Mediterrâneo, rica em peixes, de águas profundas e geladas. Só que nós moramos no Brasil, onde a água não é gelada. Então o peixe já não tem aquele teor nutricional adequado. Então entra a necessidade de nós entrarmos com ômega 3. E aí vem o ceticismo. Ah, mas ômega 3 melhora alguma coisa? Ah, porque ômega 3 isso, ômega 3 aquilo. E aí nós temos uma meta-análise em 2019 que mostra que dar ômega 3, a partir de estudos randomizados, controlados, melhora a depressão. Só que, por incrível que pareça, não é o ômega 3 que tem mais DHA. É o ômega 3 que tem mais EPA. E aí é quando a Epa. gente chega à certeza de que o processo de depressão é derivado de uma neuroinflamação por uma inflamação de baixo grau. E o ômega 3 que tem mais EPA vai aumentar a fosfatase alcalina intestinal e isso diminui o estímulo de NF-κB e, por sua vez, diminui TNF-alfa. E é isso, a inibição de TNF-alfa, que vai minimizar o processo inflamatório de baixo grau. Então, assim, se nós tivermos que destacar a alimentação aqui, é uma alimentação rica em raw foods, que são alimentos mais integrais possíveis, mais da natureza possível, com o ômega 3 e que tenhamos também um bom aporte de complexo B e não dá para esquecer a vitamina D, porque a vitamina D vai fazer com que nós tenhamos um equilíbrio de todo o processo de imunidade intestinal. Ela é uma dos estimuladores das células de Panet que vai promover a homeostase intestinal. Então, assim, é claro que esse contexto, quando a gente aborda intestino, e ficar falando lá do cérebro parece uma loucura, mas não é.
E eu acredito que de tudo isso que a gente vive da Covid, no futuro, não muito longo, provavelmente setembro, outubro, a grande maioria dos atendimentos tenham um propósito de melhorar depressão, ansiedade e estresse. E aí eu acho que Isso esse está ano garantido. vai estar com o pneu aquecido para relargar. Isso tá garantido, Murilo. Isso a gente já está fazendo, na verdade, né? Só não estamos fazendo mais porque estamos atendendo pouco, mas assim, já está acontecendo, né? Essa previsão é perfeita. Não tem como ser diferente. O pessoal está perguntando se a live vai ficar salva. Turma, olha só. O interesse é que ela fique salva. Agora, não sei se vocês sabem, o Instagram está bem instável ultimamente, né? Então, às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Então, assim que terminar, eu vou mandar o papo para o IGTV. Se subir, beleza. Então, pode começar a rezar todo mundo, porque o Murilo falou aqui em 25 minutos, mais ou menos o conteúdo de uns 3 cursos de um dia inteiro. Então, assim, é bom que vocês tenham isso para assistir depois. Eu estou privilegiado que eu estou vendo tudo, né? Mas eu espero que fique gravado. Espero realmente que fique gravado. Murilo, falando... Eita, o Murilo desincronizou. Pronto, voltou. Pronto, tá tudo Cara, certo. eu estou imaginando como essa plataforma está socada de gente, Murilo. Porque você vê, né, live, hoje até o Zé das Couve da esquina, ele faz live, né? Eu acho que, na verdade, assim, eu acredito que em mais 2 meses nós tenhamos uma junção de Instagram com Zoom. Eu acho que Entendi. as conversas, as cabeças pensantes já estão fazendo isso funcionar. E eu acredito que muito em breve vai ter uma solução bem melhor para tudo isso. Mas, diante da pandemia, várias soluções foram criadas, né? E eu acredito que aqui no Instagram a gente teve um grande canal. E eu acho que o nosso maior papel nesse horário, principalmente, é trazer as pessoas para algo que é saudável e tirar o ouvido do problema. Nós temos um danger, que é um perigo associado ao ouvido e um perigo associado ao olho hoje, que é a TV. Se a gente ligar, dá vontade de morrer, cara. Eu assisti a entrevista do ex-ministro da Saúde. Cara, ele simplesmente foi incrível. Porque ele foi sincero com os jornalistas que estavam fazendo perguntas para coisa na boca do cara. Meu, que mundo nós estamos vivendo para gerar audiência e tal. Então, acho que o que a gente está fazendo aqui é tentando levar a informação conceitual, de estilo de vida, de coisa legal e que é possível fazer, sabe? Energias boas, passar coisas boas e por que não valorizar o comer comida, bom, um adequado olhar para esse paciente, né? E aí você fica pensando, Murilo, mas tu fala assim, é fácil praticar? Pô. Hoje a gente cozinhou aqui em casa batata doce, chuchu, beterraba. Murilo, o que foi o almoço? Bom, foi frango, beterraba, batata doce, chuchu. Murilo, foi bom? Foi ótimo. E no jantar? No jantar foi chuchu, abobrinha, abóbora, batata doce. Murilo, foi gostoso? Foi muito. Murilo, mas não podia ser pizza? Poderia. Só que não pode ser a exceção. E nós não podemos confinar na exceção. Temos que confinar no padrão alimentar adequado. E eu acho que de resultado de tudo isso que nós estamos vivendo, tem como deixar alguns recados. Um deles precisamos resgatar o comércio local e comer comida que estraga. Se a gente conseguir comprar e continuar comprando a comida que estraga, nós vamos fazer um cocô feliz. Adoro cocô feliz. Eu só lembro do emoji. Murilo, você fala disso, cara, me lembra uma coisa importante. Eu meio que combato a gourmetização, sabe, da comida. E assim, quando você fala numa alimentação simples, com comida de verdade, a gente nota que é uma comida meio sem frescura, uma comida meio sem muita presepada. E eu acho isso valioso, né? Fala disso pra gente um pouquinho. Então assim, bom, vem dessa sequência de lives e tal. O Fernando acabou de mandar uma mensagem hoje. Murilo, tu falou na nossa entrevista de um nome chique, mas era de chuchu e parecia ser simples. É que existe um prato que chama batata rosti. Batata rosti é quando você corta a batata naquele cortador de batata palha
E aí você faz ela numa frigideira e você pode usar clara de ovo, ou você pode usar um queijo para unir e tal, e você faz aquela batata rosti, pode ser recheado ou não. E aqui em casa eu faço chuchu rosti. O que é o chuchu rosti? Você rala o chuchu, e aí você pega clara de ovo e cúrcuma. E um salzinho a gosto, um alho, uma cebola, se você gostar. E aí você coloca aquilo na frigideira, primeiro o chuchu, ele solta uma água, a hora que essa água começa a secar com a cúrcuma, ele começa a pegar uma cor, e aí você bate uma clara de ovos e joga essa clara em cima e mistura tudo, espera ele fazer aquela forma e come. E aí as pessoas perguntam, mas como é que come isso? É com a boca, você tem que morder. De preferência, né? E é tão simples, tão fácil. E aí vai um chuchu, clara de um ovo já é suficiente. E pode ser o ovo inteiro também, porque as pessoas perguntam, mas tem que ser claro. Não, pode ser o ovo, pode ser o que tu tiver afim. E um ovo, chuchu, sal. Só. Pode usar um azeitinho de oliva, pode colocar uma cúrcuma, pode colocar um pouquinho de orégano, pode colocar um manjericãozinho fresco, pode colocar uma cebolinha, uma salsinha. Se você é do Nordeste, pode botar coentro, pode botar muito coentro, porque vocês amam coentro. E aí, se tu não gostar de nada que tem na receita, como tu ama coentro, ele tira o gosto de qualquer coisa, vai ficar o melhor rostinho de chuchu sabor coentro. Tá certo. Cara, numa boa, bicho. Tava com muita saudade de conversar contigo, putz grila. Ô, Murilo, comendo assim, o cocô não tem como não ser feliz. Tá não, certo. E aí, pô, aí tu gera volume, gera água, gera alimento, assim. E aí, imagina substituir algumas refeições por coisas mais saudáveis. Imagina fazer um rosti de chuchu com um outro momento, pode fazer um espaguete de abobrinha com cenoura. E aí você corta no mesmo cortador, só que no sentido longitudinal, abobrinha e cenoura. E se você gosta de comer um espaguete, mistura. Mas se você não curte o espaguete, pensa que aquilo é macarrão, que é. Tu não pode dizer que é macarrão. Tu vai dizer que é abobrinha e cenoura. Mas com aspecto, com características. Se tu acreditar que é macarrão, mas tem que acreditar. É o exercício mental. E aí você vai ter essas estratégias e tal. E eu acho que isso começa a entrar nas famílias, começa a entrar como uma estratégia. A minha pequenininha, a Mel, antes da Covid, ali, em fevereiro, a gente levou ela numa profissional para avaliar crescimento e tal. Por mais que a mãe seja médica, por mais que eu sou nutricionista, a gente fica cego em casa. E a Melzinha estava com um certo sobrepeso e tal. E a gente levou ela em um profissional, até pra gente levar o puxão de orelha mesmo, porque eu acho que tem que ser assim. Nós não podemos se automedicar, nem nós, profissionais da área de saúde, e tampouco quem não é. Tem que procurar um profissional habilitado, fazer as adequações, encontrar os parâmetros de avaliação hormonais, sejam eles não só hormonais, como parâmetros antropométricos também. E levamos a Melzinha e voltamos da consulta, depois de 1h30 de conversa com uma profissional maravilhosa. E chegamos em casa e ela falou, papai, você tem que comprar os cortadores de biscoito. Eu disse, Mel, mas você não vai comer biscoito. Não, papai. É pra gente cortar os legumes e as frutas com o cortador de biscoito, porque aí eu vou comer a lua, o sol, a estrela. Então, assim, são coisas básicas e simples, mas que se a gente começar a colocar em prática... E qual foi o maior recado que veio lá da consulta? Que nós temos que ofertar mais ainda aquilo que ela dizia não, e nós, enquanto pais, aceitávamos ela dizer não. Por ausência, por ficar no aeroporto, por ficar 5 dias longe de casa de 7 da família, por a esposa estar de plantão. E aí a gente não valorizava o preparar a refeição junto com ela, cortar os legumes, cortar as frutinhas, oferecer as frutinhas, fazer espetinho de fruta e um espetinho com um mamão, um melão, um moranguinho, e aí faz o espetinho e é todo aquele ritual. E eu acho que isso resgata também o nosso olhar para a família. E aí, quando a gente começa a fazer tudo isso, a gente vê um resultado que daqui a pouco a menina tá assim, ó. Mas ela emagreceu? Não. A gente deu novamente uma atenção para ela. E aí ela se envolveu em cortar os legumes, em cortar as frutinhas, em fazer os espetinhos. Pô, e o que a gente investiu mais? A gente teve que comprar espeto de madeira.
e os cortadores, sabe? E aí não tem milagre nisso. É um olhar de novo para dentro, para a família e tal. Eu acho que esse é um dos recados de todo esse enfrentamento ao Covid, que é esse resgate à família, ao comer comida. E às vezes é muito fácil falar, né? Ah, comer comida. Mas tem que comprar, tem que ir na feira, tem que higienizar, tem que guardar. E isso estraga. Então por isso que eu digo, tem que comer comida que estraga. E resgatar esse amor pelo descascar uma laranja junto com os filhos. Hoje tem um meme, o meme do dia de hoje é: fui comer uma mexerica e ela espirrou no meu olho e eu chorei. Uma coxinha jamais faria isso. Esse é o meme de hoje, cara. Esse é o meme de hoje da internet. É isso que as pessoas estão postando hoje. Fui comer uma mexerica e ela me fez chorar. Uma coxinha jamais faria isso. Puta que pariu. Porra, cara. E todo mundo repostando. Puta que pariu. Então dá vontade de dizer agora. Fui comer uma mexerica. Que bom que me fez chorar. Que bom que eu fiquei com a mão fedorenta. Que bom que eu vou cagar um cocô padrão banana madura. Cara, sensacional. Parceiro, olha, numa boa, conversar com você é sempre uma alegria. Eu vou te deixar ir agora, porque a gente já tem quase 40 minutos conversando, eu não vou te tomar mais tempo, mas eu tenho que te agradecer muito por estar aqui comigo hoje. Espero que a gente consiga conversar outros dias, Murilão, porque estar com você é sempre um prazer, irmão. Você sabe quanto eu gosto de ti e valeu, espero que a gente em breve possa estar se encontrando pessoalmente, tá? Valeu. Um abraço, obrigado a todo mundo que acompanhou. Um abraço virtual. E vamos ver se agora eu vou conseguir subir isso para o IGTV, né? Vai dar certo. Agora, o que eu achei muito bom você fechar com essa mensagem sobre família, cara. Muito legal. E valeu, tá bom? Valeu. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus, pessoal. Até mais.